Irmãos, nós falamos na semana passada, e eu gostaria de pontuar, eu faço questão de pontuar algumas coisas importantes do que nós falamos na nossa aula de escatologia, que foi a aula 18. Hoje a gente vai começar com a aula 19, falando sobre o reino milenar. Mas algumas coisas importantes sobre o julgamento de Israel e dos gentios que me chama a atenção, certo? Então, o julgamento de Israel no retorno de Jesus também está sob a consideração das duas parábolas que nós estudamos. Lembra que a parábola de Mateus 25, certo? Das 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes, ali não diz respeito à igreja. Ali não tem nada a ver com a igreja. A gente pode até fazer aplicação, mas a interpretação dela é para na grande tribulação, aqueles que vão entrar no reino milenar e aqueles que não vão entrar, salvos e perdidos, certo? Então, não confunda. E também sobre os talentos, de Mateus 25, 14 a 30. São duas parábolas que fazem referência, certo? O julgamento da nação de Israel. Nós falamos também, é muito importante isso, sobre o julgamento dos gentios. São 4 julgamentos, falamos de um em detalhes, sabe, sobre a nação de Israel, e falamos também sobre o julgamento dos gentios, aqueles que não são judeus, que também serão julgados. E falamos sobre o resultado do julgamento, certo? Os incrédulos serão tirados da terra, olha bem, né? Os incrédulos serão tirados da terra, Ezequiel 20, versículo 37, eles serão eliminados, mortos, eles serão ressuscitados, chamado de segunda ressurreição, no trono branco, certo? E depois destruídos antes de começar o milênio, certo? Isso é importante entender isso. Depois os salvos serão levados para a bênção milenar. Os salvos entram no milênio e os perdidos, gentios, serão eliminados, mortos, serão ressuscitados posteriormente para a condenação. E aí? Bora cuidar? Das ovelhas e dos cabritos. É importante lembrar disso. Há muito pregador, eu já ouvi essa semana uma mensagem de alguém falando sobre escatologia. E ele colocou cabritos e ovelhas, certo? Na perspectiva do trono branco. Opa! O julgamento das ovelhas e dos cabritos e o julgamento do grande trono branco são mesmo, né? As pessoas confundem isso. Cabritos e ovelhas, coloca esse julgamento lá no trono branco. Não, não é, de forma nenhuma. Mateus 25, 31 e 36, Apocalipse 20, versículo 11 e 15, são 2 eventos diferentes. Ovelhas e cabritos não é a mesma coisa no trono branco, são diferentes, certo? É importante. Alguns pregadores veem o julgamento das ovelhas e cabritos descrito nesses textos e o julgamento do trono branco sendo o mesmo. Não é o mesmo. A Bíblia diz assim: então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero pontuar com vocês, queridos, algumas diferenças desse julgamento, ovelhas e cabritos, diferente do julgamento do trono branco. Algumas considerações, eu gostaria que você pontuasse isso, porque eu considero muito importante, ok? Primeiro, o momento do julgamento das ovelhas e dos cabritos ocorre em proximidade com a segunda vinda de Jesus. Esse julgamento ocorre na segunda fase da segunda vinda de Cristo. É diferente do trono branco. No livro de Mateus, no capítulo 25, 31 ao 32, diz assim, ó: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
e o 32, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos cabritos as ovelhas. Isso é no final da grande tribulação, antes de entrar no milênio. Isso não tem nada a ver com o trono branco. Então, eu vi alguém pregar colocando esse evento num trono branco. Não é. Então, fica bem claro. Segunda coisa importante, certo? O julgamento das ovelhas e cabritos está intimamente associado à segunda vinda de Jesus. E terceiro, o julgamento do trono branco ocorre após o reino milenar de Jesus e seus santos. Então, são dois eventos diferentes, em tempos diferentes, né? Esses dois julgamentos não podem ser o mesmo, ok? Mas existe uma quarta observação para a gente entender bem. É que o propósito do julgamento das ovelhas e dos cabritos é determinar quem herdará o reino, certo? As ovelhas herdarão o reino e os cabritos não, certo? E quem não herdará? As ovelhas herdam e os cabritos não. São duas coisas diferentes. Fala de reino. Uns vão entrar e outros não. Ovelhas entram e cabrito não. Quinta observação. O propósito do julgamento do trono branco é determinar os enviados, né? Os enviados para o lago de fogo, né? Então, o propósito do julgamento do trono branco é que eles serão enviados, eles vão ser julgados. Ali não tem um julgamento, ali no trono branco, é o último julgamento, dizer assim, esses vão ser lançados no lago de fogo. Esses não vão. Esse aqui é ovelha, não vai. Esse aqui é cabrito, vai. Nada. Todos que estarão num trono branco, ressuscitados, desde o primeiro ser humano na face da terra, até a última morte que vai acontecer, todos serão ressuscitados num trono branco, julgados, condenados e jogados num lago de fogo. Essa é a diferença, ok? Seus propósitos são diferentes e nenhuma esperança é oferecida no trono branco. Lá antes do milênio, sim, ovelha tem esperança, entra no milênio. Os cabritos não. Então, no trono branco, não tem nada. Não tem chance, não tem esperança, não tem perspectiva de eternidade. Somente condenação, que nós chamamos de segunda morte, que é a morte da condenação. E a sexta observação e última, os sujeitos do julgamento das ovelhas e cabritos são crentes e descrentes. Os crentes são ovelhas e descrentes são cabritos. Porém, os sujeitos do trono branco são unicamente descrentes. Então, tem essa grande diferença, trono branco e o julgamento das ovelhas e dos cabritos, ok? Lembrando bem que nós falamos também sobre as ressurreições, né? Nós falamos da ordem da ressurreição. A ressurreição de Cristo como princípio do plano de ressurreição, a ressurreição dos santos da era cristã no arrebatamento, né? A ressurreição dos santos no período da tribulação, junto com a ressurreição do pessoal do Velho Testamento, são essas ressurreições que vão acontecer. Terminou ali os julgamentos e as ressurreições, que nós, no período no final da grande tribulação, nós teremos a prisão de Satanás. Ele será preso por 1000 anos. E a gente viu que no final desse período ele será solto. Mas isso nós estudaremos posteriormente. A aula de hoje, a gente vai falar sobre o reino milenar. É muito importante isso. Por que é importante nós estudarmos o reino milenar nessa nossa 19ª aula de escatologia? Porque muitos pregadores, inclusive Augusto Nicodemos, Hernán Dias Lopes e tantos outros, acreditam que o milênio ele é espiritual, ele não é literal.
eles não interpretam a Bíblia nesse aspecto literalmente. Eles interpretam todas as outras coisas, né? As profecias do Velho Testamento, com relação a Cristo é literal, os profetas profetizaram a respeito de Cristo, e essas profecias aconteceram. Então, isso eles interpretam literalmente. Mas quando eles não querem, eles não interpretam a Bíblia literalmente. Algumas partes sim, e outras não. 2 pesos e 2 medidas. Então, a gente vai focar um pouco na nossa defesa em afirmar que o milênio, ele não é espiritual, ele é um governo literal. Então, essa é a nossa aula de hoje sobre o milênio, ok? Antes da gente entrar nos nossos slides, preparados pelo irmão Sulamita, eu quero pontuar, irmãos, a posição não literal do milênio, ou alguns chamam de espiritualizada. Alguns espiritualizam o milênio, né? Essa visão de que o milênio não é literal se baseia na descrença da Bíblia. São pessoas que não acreditam, elas dizem que acreditam, elas interpretam a Bíblia do seu jeito, mas isso não combina com as Escrituras. Ela vê o segundo advento de Cristo, né, ligado aos fatos cumpridos em Israel ou na igreja da história. A exemplo da destruição de Jerusalém, essa parte de milênio é algo que já aconteceu, não é algo que vai acontecer, certo? No dia de Pentecostes, na morte do crente, na conversão do indivíduo, eles acham que isso significa isso. Eu estive pensando, eu coloquei aqui no meu esboço, na aula de hoje, um pensamento que eu peguei no livro sobre escatologia, do doutor, que é doutor, né, Augusto Nicodemos. Eu quero compartilhar com vocês o que ele pensa a respeito do milênio. Olha o que ele diz assim: nós não cremos no reinado literal de Cristo na Terra. Cremos em um milênio de que Cristo reina, e este reino é espiritual. E neste ponto, nós estamos com os pós-milenistas, que não acreditam no milênio, né? De que este reino começou com os fatos redentivos acontecidos com Jesus Cristo, a partir da sua pregação, morte e ressurreição. O dia de Pentecostes, particularmente, e a igreja e o seu tempo é o tempo do reino de Cristo, de Jesus Cristo. Este será encerrado com a vinda do Senhor Jesus, quando acontecerá simultaneamente a sua vinda, a ressurreição dos mortos, o julgamento final e a entrada do novo céu e a nova terra, ou a nova era, o estado eterno. Olha como eles confundem a questão do milênio. Eles tiram a ideia de um milênio literal, onde Cristo vai governar literalmente com a igreja e com a nação de Israel. Acredita a amarração de Satanás, que ele vai ser amarrado, né? A gente viu no final da grande tribulação, sob o prisma do amilenismo. Ele advogando a crença de que o milênio deve ser espiritualizado, é espiritual não literal, a partir da obra de Cristo na redenção. Acredito que Satanás foi amarrado pela obra de Cristo na cruz. É por isso que ele não tem poder sobre as nações. Então, eles acham que Cristo morreu na cruz, Satanás já foi preso. Essa ideia de correntes, que ele vai ser preso, eles não acreditam nisso. Isso, eles acham que isso não vai acontecer. Isso é mentira. Nós não cremos nisso. A Igreja Batista, fundamentalista, a Igreja Bíblica, nós cremos numa interpretação literal das Escrituras, ok? A posição pré-milenista nossa. Qual é a nossa posição? Só para a gente, antes de entrar no milênio, eu quero frisar bem isso. Qual é a nossa posição? Qual é a nossa bandeira? Nós defendemos que Cristo retornará ao mundo, literal e corporalmente, antes de começar a era milenar. Nós cremos nisso. E por sua presença será instituído um reino sobre o qual ele reinará. Nesse reino,
todas as alianças serão literalmente cumpridas. Nós vamos ver quais são essas alianças. São 4 alianças, que são alianças incondicionais. E veremos ainda nessa aula a respeito dessas alianças. O reino continuará por 1000 anos, e depois o Filho dará o reino ao Pai e se fundirá com o seu reino eterno. Eu achei interessante essa declaração. Essa é uma declaração do livro de teologia do Dr. John MacArthur. Vou mostrar aqui para vocês uma definição muito bacana. Esse livro aqui, de teologia sistemática, do Dr. John MacArthur. Muito bacana. Essa é a nossa posição, né? Posição pré-milenista, ok? Então, na apostila de vocês, é na página D71. Então, se você tiver com a sua apostila, você pode ver, na página 71, vai falar sobre o estabelecimento do reino e do reino milenar, ok? É interessante a gente entender, antes de estabelecer o reino milenar, tivemos os julgamentos, né? 2 julgamentos, tivemos as ressurreições, ok? Isso tudo aquilo que a gente falou faz parte da primeira ressurreição, certo? A segunda ressurreição é a ressurreição da condenação da morte, mas algumas medidas serão necessárias para esse governo se concretizar. Jesus ele vai tomar algumas medidas importantes para que o governo milenar se concretize. Uma organização terá que ser formada. Nós chamamos de governo. Jesus Cristo ele não vai governar sozinho. Ele vai formar um governo, né? A escolha das pessoas adequadas para ocuparem cargo de responsabilidade terá de ser feita. Então, teremos cargos e é preciso que esses cargos sejam ocupados. Vamos ver, pela igreja que desceu com Cristo dos céus, a igreja glorificada, a igreja perfeita, que não tem mais pecado. Que posição nesse governo nós da igreja vamos ocupar? Qual o papel da nação de Israel, dos gentios salvos, que vieram da grande tribulação? Qual o papel dessa nação? Qual o papel dos gentios num período milenar? São perguntas importantes, ok? Os escolhidos são santos glorificados da igreja. Queridos, nós teremos um governo perfeito. Um governo que vai reinar com aquilo que a gente vai estudar sobre no período milenar, tem que ser um governo de extrema confiança. Nós não tivemos até hoje esse governo. E esse governo, certamente a igreja vai governar com Cristo. Porque nenhum membro da igreja que foi arrebatado, foi transformado vivo, ressuscitado e transformado, vai entrar no céu perfeito, sem pecado, sem defeito. Lembra do que Paulo disse à igreja de Corinto? Esse corpo corruptível, ele vai ser revestido de uma incorruptibilidade. Aquele que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Então, no céu, só vai entrar pessoas perfeitas após a transformação. Então, este governo, eu creio que a cúpula, os principais ministros desse governo é a igreja que faz parte. Olha o que diz a Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Olha que promessa maravilhosa para nós. 2 Timóteo 2:12. Diz assim, ó: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Então, a promessa que nós vamos reinar com Cristo no milênio, da tribulação ou do tempo do Antigo Testamento. A Bíblia diz também que esse governo vai ser composto também do pessoal que foi ressuscitado, aperfeiçoado,
da grande tribulação convertido para o milênio, ou o pessoal do Velho Testamento. Esse governo também pode ser ocupado por essas pessoas. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Ao redor do trono, há também 24 tronos, e assentados neles, 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Também será necessário demarcar as fronteiras de Israel. Queridos, essa terra é uma promessa de Deus que vai se cumprir nas alianças. Essas alianças nós veremos no período milenar, se cumprindo a partir do período milenar. Então, toda a nação de Israel, inclusive a Palestina, todas aquelas terras, ela pertence os descendentes de Isaac e não de Ismael. Os descendentes de Ismael, filho de Agar com Abraão, fora do seu casamento, são os palestinos, os árabes. Olha essa gente que odeia a nação de Israel. Esse ódio é antigo. Esse ódio partiu, eu creio, que quando Sara expulsou Agar e o seu filho Ismael, manda essa mulher com seu filho embora. E Abraão mandou embora e expulsou. E Deus, por causa de Abraão, abençoou Ismael e a sua descendência. E hoje, por isso que os muçulmanos, né, os árabes, eles detestam, eles querem eliminar a nação de Israel. Então, toda aquela terra é promessa de Deus para com a nação de Israel. É dele, é promessa de Deus através de Abraão. Deus declarou a Abraão que a descendência dele herdaria a terra. Olha Gênesis, capítulo 15, versículo 18, diz assim, olha bem, ó. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, envolve toda a Palestina, geograficamente falando. Então, os palestinos, eles não têm direito a nada. Essa é uma promessa à nação de Israel e não os palestinos. Então, vai ser preciso demarcar todas as fronteiras da nação de Israel. Nunca na história, até hoje, foi feito isto. Embora Davi foi o que mais se aproximou, isso significa que isso terá que ser feito durante o milênio para se cumprir a palavra de Deus. Por isso que é literal, não é espiritual, é literal. O reino milenar. Então vamos tratar agora, literalmente, sobre o reino milenar. Como é que vai ser esse reino? Como é que vai ser esse governo? Então, o ser humano, nós seres humanos, sempre almejamos um paraíso na Terra. Né? É isso que a gente deseja, né? A gente vê os TJs, né? Ou chamados Russelitas, Testemunhos de Jeová, falando de uma terra, né? Mas eles não entendem que essa terra, ela vai ser tragada pelo fogo, ela vai ser destruída para dar lugar a uma nova terra e um novo céu. Mas nós sempre pensamos nisso. Nos filmes, né? Nas minisséries, sempre a gente vê paraíso, aquela coisa. Então, está no nosso coração o desejo de um paraíso, de um gozo, de onde não tem pecado, onde não tem guerra, onde a segurança é 100%, onde o governo será um governo perfeito. Sempre almejamos isso. Geralmente se pensa que isso será conquistado através do desenvolvimento da tecnologia pelo homem. Hoje a gente ouve muito isso, né? Eu estou comprando minha passagem para Marte. Lá será o meu paraíso. O meu paraíso vai ser numa caverna tal. Então, as pessoas elas estão buscando um paraíso que de fato não é paraíso e nunca vai ser. O paraíso que nós teremos, ele só vai acontecer
através de Cristo e somente de Cristo. Não existe outra forma. Mas as pessoas acham que a tecnologia vai levar as pessoas ao paraíso e não vai. Mas haverá um dia quando tais condições existirão, no dia em que Deus começar o milênio, 1000 anos, nos quais Cristo reinará como Rei do mundo. Faremos aqui uma tentativa de reconstruir, com base nas Escrituras, os fatos e os aspectos essenciais desse reino teocrático. Então a gente vai tentar, irmãos, junto com vocês, com as imagens preparadas pela irmã Sulamita com muito carinho, como é que vai ser esse governo teocrático? Você sabe o que é teocracia, né? Teó é Deus. Cracia é poder e autoridade. Então, é um governo que Jesus vai reinar com seu poder e com a sua glória. Então, a primeira coisa sobre o reino milenar é a gente entender a natureza do milênio. Como é que a gente pode entender esse milênio? Então, o reino milenar, nós sabemos que é um reino de 1000 anos, onde Cristo estará governando na terra com os seus santos. Seu centro terreno, o centro desse governo, não vai ser nos Estados Unidos, como há um grupo que pensa assim. Há um grupo nos States que pensa que Cristo vai reinar a partir dos Estados Unidos. Olha, isso é sério. Não. Ele vai governar a partir de Jerusalém e a nação de Israel. Então, o governo vai ser estabelecido, é como se o Brasil, né? Onde está o governo do Brasil? Em Brasília, Distrito Federal. No governo de Cristo, ele vai reinar a partir de Jerusalém. O milênio é o tempo do cumprimento das bênçãos das alianças nacionais de Israel. Não são alianças prometidas para a igreja, por favor. São alianças prometidas para uma nação, a nação de Israel. Veremos as 4 alianças que ele promete, certo? São alianças nacionais. Deus promete à nação de Israel. O que deve ser examinado a respeito das alianças firmadas por Deus? O que a gente deve lembrar dessas alianças? Que são alianças literais e devem ser interpretadas literalmente e não de forma espiritual. Em todas as transações terrenas, quando se fala de aliança, todas, no Velho Testamento, tudo, sempre foram alianças literais. Então, por que a aliança que Deus prometeu à nação, alianças incondicionais, podem ser espirituais? Por que eu estou falando isso? Porque muitas igrejas acreditam que são alianças espirituais e não literais. Falta-nos tempo para a gente citar esses movimentos, refutar cada uma delas, mas quem sabe um dia. Mas pelo menos a gente tem uma ideia de que são alianças literais e não espirituais. Então vamos tratar agora nossa segunda parte sobre o milênio e as alianças de Israel. Quais foram essas alianças que Deus fez com a nação? Que ele vai cumprir, literalmente, num período milenar. Então, através das Escrituras, podemos aprender que o reino terreno é visto como cumprimento completo das alianças, e a era milenar será instituída com base na necessidade de cumprir as alianças. Então, o reino milenar é literal, as alianças são literais, e é preciso um reino terreno para que essas alianças possam ser cumpridas, realizadas, concretizadas na era milenar. Mas vamos definir primeiramente o que é uma aliança. Aliança, você pode dizer, é um pacto. Eu fiz uma aliança com a minha esposa. Eu fiz um pacto.
Mas vamos definir biblicamente o que é uma aliança. Uma aliança é uma disposição, olha que definição fantástica. Uma aliança bíblica é uma disposição, é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional. Entende isso? É uma aliança que vem da soberania de Deus. Ele estabelece essa aliança, e é uma aliança, não é uma aliança condicional. Não tem um se. É uma aliança que ele vai cumprir. Mas se o receptor não cumprir, não interessa. Deus irá cumprir a aliança que ele fez com a nação de Israel. Quais são elas? Veremos hoje aqui, no nosso estudo escatológico, a respeito dessas 4 alianças. Ao conceder de sua própria iniciativa de Deus, bênçãos definidas para aqueles com quem compactua. Ele compactuou com a nação e prometeu à nação alianças, né? A gente tem que entender isso. Os tipos de aliança, né? Existem 2 tipos de alianças que Deus fez com a nação. Vamos lembrar disso, é importante isso. Deus fez 2 tipos de aliança. Uma aliança condicional e uma aliança incondicional. O que vamos estudar é uma aliança incondicional, mas é importante a gente definir essas 2 alianças, né? Por exemplo, com relação à salvação, para nós, Deus ele dá uma condição, né? Isso não é uma aliança, mas a nossa salvação, ela depende disso, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, é uma promessa o quê? Condicional. Se você crê, você é salvo. Se você não crê, você não é salvo. Quando a gente fala aqui de aliança, e o que é uma aliança condicional? É que o cumprimento do que foi acordado depende do receptor da aliança. Deus fez uma aliança com alguém. O cumprimento dessa promessa depende se o receptor, aquele que recebeu a aliança, cumprir a sua parte, né? Não do outorgador da aliança, certo? Então não depende daquele que promete, depende daquele que recebe. É uma aliança na qual está presente o quê? Um se. Se você cumprir, eu cumprirei a minha promessa. Mas se você não cumprir, eu não cumprirei a minha promessa. Essa é uma aliança condicional. As alianças escatológicas, né? As alianças que a gente vai ver no milênio, são alianças incondicionais. O que é aliança incondicional? O cumprimento do que foi acordado depende unicamente daquele que faz a aliança. Depende unicamente de Deus. O que foi prometido é soberanamente concedido ao receptor da aliança, com base na autoridade e na integridade daquele que faz a aliança. Quem é íntegro? É Deus. Quem fez essas alianças? É Deus. A parte do mérito ou resposta do receptor. Se o receptor vai cumprir ou não, para Deus não importa. O importante é que ele vai cumprir aquilo que ele compactuou com a nação de Israel. Então, dá para entender, queridos, a diferença de uma aliança condicional e de uma aliança incondicional. Tudo bem? Tudo certinho? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Opa, ninguém está dormindo, coisa boa, né? Quem não entendeu, diga misericórdia. Vamos lá, ok? É bastante óbvio que os estudos escatológicos não estão preocupados com alianças menores feitas entre os homens. O nosso projeto aqui é a aliança que Deus fez com a nação de Israel. A primeira aliança que eu quero tratar com vocês nessa noite é a aliança abrâmica.
A aliança que Deus fez com Abraão. Então, as promessas da aliança abrâmica a respeito da terra e da descendência são cumpridas na era milenar. Então, vamos ver aqui alguns textos bíblicos, certo? Como Isaías 65, versículo 8 e 9, como Miqueias, capítulo 7, 19 ao 20, mas tem outros textos. Se você olhar na sua apostila, tem mais textos. Você pode ler, você pode examinar, que é uma aliança chamada Aliança Abrâmica, que Deus fez com Abraão. É uma aliança incondicional. Deus vai cumprir aquele que ele prometeu ao patriarca Abraão. Então vamos ler alguns textos e vamos agora à parte teológica do que fala sobre a aliança abrâmica. Assim diz a Bíblia, assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não há desperdícios, pois há bênção nele. Assim, olha aí, farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. Farei sair de Jacó descendência e de Judá, um herdeiro, que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Olha que promessa. E essa promessa, ela tem cumprimento no milênio. É uma promessa que Deus está fazendo a Abraão. Deus vai cumprir essa promessa pela sua integridade, pelo seu caráter, porque Deus cumpre aquilo que ele diz. Diz a Bíblia que Deus não é homem para que minta. Então, Isaías 65 fala sobre isso. Diz muito mais. Miqueias, capítulo 7, 19 e 20. Diz assim, ó, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que promessa. Mostrarás a Jacó, que é a nação de Israel, a fidelidade e a Abraão, a misericórdia, as quais juraste a nossos pais, desde os dias antigos. Então, é uma promessa sobre a era milenar. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, se referindo à nação, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como o homem poupa a seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Miqueias, capítulo 3, do 16 ao 18. Então, as promessas da aliança davídica, né, com Davi, a respeito do rei, do trono e da casa real, são cumpridas pelo Messias na era milenar. Então, temos muito mais textos para nós tratarmos, certo? Mas eu gostaria que você examinasse em casa esses textos na sua própria apostila, certo? Por exemplo, sobre a aliança davídica, né? Nós temos em Isaías 11, de 1 a 3, diz assim, ó, do trono de Jessé, olha, quem é Jessé? O pai de Davi, certo? Do trono de Jessé sairá um rebento, certo? E das suas raízes o renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, quem vai reinar num período milenar é o descendente de Davi. Quem é? É Cristo. É ele que vai assumir o trono no período do milênio. Então, todos esses textos falam, né, dessa aliança davídica, ok? O fato de Israel possuir um reino governado pelo filho de Davi, certo? Jesus Cristo, baseia-se nessa aliança davídica, a aliança que Deus fez com Davi. Então, a gente vê Abraão, a gente vê Davi, mas também existe uma terceira aliança, é a aliança palestínica. É uma aliança que diz respeito ao quê?
Então, as promessas da aliança palestínica a respeito da ocupação da terra, onde a nação vai ocupar a terra, literalmente, serão cumpridas a Israel na terra na era milenar. Isaías 11, 11 e 12, Isaías 65 e tantos outros textos falam dessa aliança palestínica. Diz assim, naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que foi deixado da Síria, do Egito, de Pátros, da Etiópia, de Elão, de Siná, de Amate e da terra do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Recolherá desde os quatro confins da terra. Farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. Olha bem, nação. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Olha que promessa. É uma promessa que vai se cumprir, repito, no período milenar. Então, essas referências à ocupação da terra prometem o cumprimento da aliança palestínica, uma aliança que Deus fez com o seu povo, chamado de aliança palestínica. Mas existe uma quarta e última aliança. Essa aliança também nós fazemos parte, que é a nova aliança. Toda pessoa que aceita Cristo, ele faz parte hoje dessa nova aliança. Por isso que é chamado nova aliança. Então, as promessas da nova aliança, no tocante ao novo coração. Então, quando você hoje aceita Cristo, uma nova criatura, Deus tem o quê? Uma nova aliança ao perdão dos pecados e a plenitude do Espírito Santo são cumpridas para com a nação convertida na era milenar. A gente viu nas aulas passadas que a nação ela vai se converter. No momento que ela aceita Cristo no seu coração, ela está fazendo ali uma nova aliança. É a aliança da conversão, do novo nascimento. É importante, são 4 alianças. E a Bíblia diz em Jeremias 31, fala dessa nova aliança. Jeremias 31, do 31 ao 34, diz assim, ó: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Não. No dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daquele dia, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É uma nova aliança, é a aliança da conversão. Não existe essa aliança se não aceitar a Cristo. Então, essa aliança, esse povo só vai entrar no milênio porque fez parte dessa nova aliança, que é a aliança do perdão dos pecados, a aliança do arrependimento, que também nós hoje fazemos parte dessa nova aliança, que é através de Cristo Jesus. Então é importante nós entendermos, então, todas as bênçãos espirituais que Israel recebe são cumpridas nessa aliança. Qual o caráter espiritual do milênio? Esse milênio, ele tem um caráter. Qual o caráter desse milênio? Então, o anticristo, o impostor satânico, terá sido deposto e os escolhidos nomeados para entrarem nesse período glorioso. Haverá um breve período de transição para estabelecer a máquina do novo governo, né? E então a inauguração do rei perfeito se realizará. Vejamos as principais características do período milenar. Quais são as características? Pelo menos a gente pode ver hoje à noite pelo menos 2 características, né, desse período milenar. Primeira característica desse período milenar é o reconhecimento da autoridade de Deus. Todos que estarão no milênio, a igreja, os salvos da grande tribulação, judeus e gentios, todos vão reconhecer a autoridade,
absoluta de Deus, desse governo teocrático. A ideia básica é ter um período em que a autoridade de Deus seja reconhecida no mundo todo, no planeta. O reino universal de Deus sempre esteve em vigor, mas sua criação maior, que é o ser humano, que é o homem, né, livre, moral, sempre se recusou a prestar obediência total e restrita a Deus. E hoje, a gente não vê isso. Veremos isso no período milenar. Por isso que haverá um reconhecimento da autoridade de Deus. Devido à provisão da salvação por Cristo, na sua primeira vinda, pessoas individualmente têm se submetido ao reinado de Deus em seus próprios corações. O crente hoje, né, ele cede seu coração, deixa Cristo reinar, mas a raça humana, como um todo, certo? Em massa, nunca o reconheceu devidamente. Então, esse governo vai acontecer no período do milênio. Então, se Israel tivesse feito a vontade de Deus, um futuro glorioso se esperaria na terra prometida. Como a nação se rebelou, é uma nação rebelde, é uma nação incrédula, hoje, certo? Então, isso não vai se cumprir com eles. Eles seriam os líderes do mundo se o tivesse seguido. Ele veio para os seus e os seus não quiseram. Então, não vai ter esse privilégio. E a igreja, sim, vai ter esse privilégio. Então, Deus disse que os exaltará sobre todas as nações da terra. Serão por cabeça e não por cauda, estando em cima e não embaixo. Então, isso não vai acontecer porque a nação se rebelou contra Deus. Isso não ocorreu porque o povo não acatou a condição de obediência. Por essa razão, Deus permitiu que as nações vizinhas dominassem e disciplinassem a nação de Israel. Então, Abraão, Deus prometeu a terra, né? Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, de Gênesis 15 e 18. Mas essa promessa, ela nunca se cumpriu e vai se cumprir na era milenar. Também, Deus prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso ocorreu no modo espiritual, mas nunca no modo literal, ok? Nós vamos dar uma paradinha aqui, já é 1h18, ok? Na próxima semana a gente vai entrar no número 2, que está na sua apostila, que será um reino não apenas caracterizado pela autoridade de Cristo, a autoridade absoluta, mas também será um reino caracterizado pela justiça. Você já imaginou você viver em um mundo, em um reino, onde a justiça é 100%? Hoje em dia a gente vê tanta injustiça, né? Tantas pessoas praticando injustiça, mas no reino milenar será um reino de forma absoluta, onde a justiça vai ser praticada, porque o governo e aquele que compõe os seus ministérios, né, será um governo perfeito. Então, a justiça acontecerá num período milenar. A gente dá uma paradinha aqui. Na próxima semana, a gente volta com o assunto que o tema central é o governo do milênio, o período milenar. Que Deus nos abençoe e que possa trazer para nós, amado, esclarecimento sobre a era milenar. Então, nós teremos período milenar, terminou o milênio, rebelião final, julgamento do trono branco e depois novo céu e nova terra. Como é que vai ser tudo isso? Veremos nos próximos episódios, né? Nas nossas próximas aulas. Que Deus nos abençoe e aplique as verdades em nossos corações.